Capítulo 3. O caminho para ir além. Saber. A nossa velha vida terminou sobre a cruz, a nossa nova vida começa na ressurreição. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. A cruz dá um fim à primeira criação, e da morte surge uma nova criação em Cristo, o segundo homem. Se formos em Adão, tudo aquilo que há em Adão nos é forçosamente transmitido, tudo se faz nosso involuntariamente, porque não devemos fazer nada para nos apropriarmos disso. Não temos necessidade de tomar uma decisão para irar-nos, ou para cometer qualquer outro pecado, porque tudo nos chega espontaneamente, queiramos ou não. Do mesmo jeito, se formos em Cristo, tudo aquilo que é em Cristo é nosso pela graça, sem esforço algum de nossa parte, mas sobre a base da simples fé. Porém dizer que tudo o que precisamos é nosso em Cristo por pura graça, ainda que seja verdade, pode parecer impossível de se atuar na prática. Como acontece isso na vida? Como pode converter-se em real em nossa própria experiência? Estudando os capítulos 6, 7 e 8 da Epístola aos Romanos, veremos que existem 4 condições necessárias para uma vida cristã normal. Elas são: 1. Saber, 2. Considerar, 3. Confiar em Deus, 4. Caminhar segundo o Espírito, na ordem em que são apresentadas. Se nós desejamos viver aquela vida, deveremos aceitar e submeter-nos a estas 4 condições, não cumprir somente uma ou 2, ou 3, senão todas, as 4. Ao passo que estudemos cada uma delas, confiemo-nos no Senhor para que Ele ilumine a nossa inteligência com o seu Santo Espírito e peçamos agora o seu auxílio para realizar o primeiro grande passo, examinando a primeira condição, saber. A nossa morte com Cristo é um fato histórico. O passo que está agora diante de nós está em Romanos 6, 1 a 11, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça abunde. De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? Nestes versículos fica claramente demonstrado que em sua morte o Senhor Jesus foi o nosso representante e que incluiu todos nós. Em sua morte todos nós morremos. Ninguém pode progredir espiritualmente se não compreende isto. Como não poderemos ser justificados se não vemos que Ele carregou os nossos pecados na cruz, assim também não poderemos realizar a santificação se não temos assumido que nós morremos na cruz com Ele. Não somente os nossos pecados foram colocados sobre Ele, mas nós mesmos fomos colocados dentro dele. Como vocês receberam o perdão? Por que vocês compreenderam que o Senhor Jesus morreu como seu substituto, e que levou sobre ele os seus pecados e que o seu sangue foi vertido para lavar as suas iniquidades? Quando viram que os seus pecados foram cancelados sobre a cruz, o que fizeram? Disseram: Senhor Jesus, te suplico, vem morrer pelos meus pecados? Não, não lhe pediram nada, vocês simplesmente agradeceram. Não lhe pediram de morrer por vocês, porque entenderam que ele já o tinha feito. Ora, se é verdade que vocês já receberam o perdão, é também verdade que foram liberados. A obra foi cumprida. Não é necessário mais pedir, mas somente louvar. Deus nos colocou a todos em Cristo para que, mediante sua crucifixão, nós fossemos crucificados com Ele. Não temos, então, mais necessidade de pedir: eu sou uma criatura tão malvada, Senhor, te rogo, crucifica-me. Isto não seria justo. Vocês não pediram, antes, pelos seus pecados, por que pedir, agora, por vocês mesmos? Os seus pecados foram cancelados pelo sangue de Cristo, e a sua natureza foi renovada com a sua cruz. É um fato cumprido. Tudo quanto resta é louvar ao Senhor, porque quando Cristo morreu vocês também morreram nele. Louvem-no por isso tudo, e vivam em sua luz. Então creram nas suas palavras, e cantaram os seus louvores. Salmo 106:12. Acreditam na morte de Cristo? Naturalmente que vocês acreditam.
Mas a mesma Santa Escritura que nos diz que ele morreu por nós, diz também que nós morremos com ele. Voltemos a ler, Cristo morreu por nós, Romanos 5:8. Esta primeira asserção é suficientemente clara, as seguintes o serão menos? O nosso homem velho foi com ele crucificado, Romanos 6:6. Já morremos com Cristo, Romanos 6:8. Quando fomos crucificados com ele? Qual é a data da crucifixão do nosso velho homem? Será amanhã? Foi ontem? Ou talvez hoje? Para responder estas perguntas talvez seja útil ler a declaração de Paulo sob uma outra forma. Cristo foi crucificado com, ou seja, ao mesmo tempo, o nosso velho homem. Alguns de vocês chegaram aqui junto com alguém. Vocês fizeram o caminho juntos até aqui. Podem dizer, o meu amigo veio aqui comigo, mas também poderiam dizer, eu vim aqui com o meu amigo. O significado é o mesmo. Se um de vocês tivesse chegado aqui 3 dias atrás e o outro tivesse chegado somente hoje, vocês já não poderiam falar assim. Porém, como vocês chegaram juntos, podem expressar o fato de um modo ou de outro, sendo os dois igualmente verdadeiros, porque as duas afirmações expressam a mesma realidade. Assim também no fato histórico podemos dizer, com o máximo respeito, porém com a mesma exatidão, eu fui crucificado quando Cristo foi crucificado, ou então Cristo foi crucificado quando eu fui crucificado, porque não são dois acontecimentos separados na história, mas um só. Cristo foi crucificado. Pode ser então de outra forma para mim? E se ele foi crucificado quase 2000 anos atrás, e eu com ele, posso dizer que a minha crucifixão acontecerá amanhã? A sua pode ser no passado e a minha no presente ou no futuro. Que o Senhor seja louvado. Quando ele morria sobre a cruz, eu morri com ele. Não somente ele morria no meu lugar, mas me levou com ele sobre a cruz, a fim que, enquanto ele morria, eu mesmo morresse com ele. E se eu acredito na morte do Senhor Jesus, posso crer na minha própria morte com a mesma certeza com a que acredito na dele. Por que vocês acreditam que o Senhor morreu? Sobre que coisa baseiam a sua fé? E por que sentem que morreu? Não. Vocês nunca sentiram isso. Vocês acreditam porque a palavra de Deus diz isso. Quando o Senhor Jesus foi crucificado, 2 malfeitores foram crucificados ao mesmo tempo. Vocês não têm a mínima dúvida que eles tenham sido crucificados com ele, porque as Escrituras o afirmam claramente. Acreditam na morte do Senhor Jesus e acreditam na morte dos 2 ladrões com ele. Ora, o que pensam da sua própria morte? A sua crucifixão é mais do que a deles. Eles foram crucificados junto com o Senhor, mas sobre cruzes diferentes, enquanto vocês estavam nele que ele morreu. Como podem sabê-lo? Podem saber porque Deus o disse, e esta é uma razão suficiente. Isso não depende dos seus sentimentos. Se sentem que Cristo morreu, ele morreu, e se não sentem que ele tenha morrido, ainda assim ele morreu. E se não sentem de estar mortos com ele, ainda assim vocês estão igualmente mortos com ele. Estes são fatos de ordem divina, que Cristo morreu é um fato, que os 2 malfeitores morreram, é um fato, e que vocês morreram e também um fato. Permitam-me dizer, vocês estão mortos. Acabou para vocês. Estão fora. O eu que odeiam está sobre a cruz com Cristo. E aquele que está morto está justificado do pecado, Romanos 6:7. Este é o Evangelho para os crentes. Não chegaremos nunca a realizar a nossa crucifixão com a nossa vontade, nem pelos nossos esforços, mas somente aceitando aquilo que o Senhor Jesus cumpriu sobre a cruz. É necessário que os nossos olhos sejam abertos sobre a obra cumprida sobre o Calvário. Talvez, algum de vocês, antes da conversão, tenha tentado obter a salvação por si mesmo. Liam a Bíblia, pregavam, iam à igreja, davam esmolas. Depois, um dia, os seus olhos foram abertos e viram que a salvação perfeita já tinha sido conquistada para vocês sobre a cruz. A aceitaram simplesmente e agradeceram a Deus, e a paz e o gozo inundaram seus corações. E agora a boa notícia é que a sua santificação foi feita possível exatamente sobre as mesmas bases. É-vos oferecida a liberação do pecado com o mesmo dom de graça com o qual receberam o perdão dos seus pecados. Porque a via que Deus segue para liberar-nos do pecado é completamente diferente da via do homem.
A via do homem consiste em suprimir o pecado, tentando vencê-lo. A via de Deus consiste em pôr à parte o pecador. Muitos cristãos se lamentam de suas debilidades, pensando que se fossem mais fortes tudo daria certo. A ideia é que não podemos viver uma vida santa a causa de nossas debilidades, e que mais alguma coisa nos é exigida, conduz todo mundo naturalmente ao falso conceito de um meio de liberação. Se estivermos preocupados pela força do pecado que nos domina e pela nossa incapacidade de combatê-lo, concluiremos logicamente que para vencê-lo deveremos ter mais força. Se somente eu fosse mais forte, dissemos, poderia dominar os meus acessos de cólera, e pedimos ao Senhor para fortificar-nos, a fim que possamos controlar a nossa natureza. Mas este é um erro grave. Isto não é cristianismo. Os meios pelos quais Deus nos libera do pecado não consistem no fazer-nos mais fortes, senão no fazer-nos mais fracos. É certamente um modo bastante singular para nos conduzir à vitória. Vocês dirão, porém é este o meio de que Deus se serve. O Senhor nos arrancou do poder do pecado não fortificando nosso velho homem, mas crucificando-o, não o ajudando a conseguir qualquer coisa, mas colocando-o fora de combate. Talvez vocês tenham tentado durante anos, em vão, exercer um controle sobre vocês mesmos, e talvez esta seja ainda hoje a sua experiência, mas quando vejam a verdade reconhecerão que são completamente incapazes de fazer qualquer coisa e que, afastando vocês, Deus cumpriu tudo, Ele mesmo no seu Filho. Esta revelação põe fim às lutas e a todos os esforços humanos. O primeiro passo, sabendo que a verdadeira vida cristã deve começar com o saber de forma clara e definitiva, o que não consiste em ter simplesmente uma certa vaga consciência da verdade, nem na compreensão de qualquer doutrina importante. Não se trata de um conhecimento intelectual, mas é preciso que os olhos de nosso coração se abram para ver o que temos em Cristo. Como sabem que os seus pecados foram perdoados? É porque o seu pastor vos disse. Não, vocês sabem. Semelhante conhecimento nos vem somente por revelação divina. Sem dúvida, o fato do perdão dos pecados encontra-se na Bíblia, mas para que a Escritura se convertesse para vocês na palavra viva de Deus, Ele vos tem dado em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, Efésios 1:17. O que vocês precisavam era conhecer Cristo daquele modo, e sempre é assim. Chega um momento, a respeito de qualquer novo conhecimento de Cristo, que quando conhecem em seus corações, o veem em seu espírito. Uma luz brilhou dentro de vocês e estão plenamente persuadidos desse fato. Aquilo que é verdade no que respeita ao perdão dos pecados, não é menos verdadeiro quanto à liberação do pecado. Uma vez que a luz de Deus esclareceu seu coração, vocês se veem em Cristo. Não é porque qualquer um tenha falado para vocês, nem simplesmente porque Romanos 6 o diz. Há alguma coisa mais profunda. Vocês sabem porque o Espírito Santo o revelou a vocês. Podem até não senti-lo ou não compreendê-lo, porém o sabem, porque o têm visto. Uma vez que vocês tenham se visto em Cristo, nada poderá abalar a sua certeza de semelhante realidade abençoada. Se pedirem a diversos crentes que tenham começado a viver a verdadeira vida cristã, que lhes falem das experiências que os têm guiado, alguns falarão de uma experiência especial, e os outros, de uma outra. Cada um falará o caminho particular que terá recorrido e citará um passo das Escrituras para apoiar as suas afirmações. Apesar disso, muitos crentes apoiam-se em suas experiências pessoais e em seus fragmentos favoritos para combater outros crentes. O fato é que, se os crentes podem alcançar uma vida cristã mais profunda por caminhos diferentes, nós não devemos considerar as experiências ou as doutrinas que eles sublinham como reciprocamente exclusivas senão, antes bem, como complementares. Uma coisa é verdade, todas as experiências verdadeiras e preciosas aos olhos de Deus devem nascer de uma nova descoberta do significado da pessoa e da obra do Senhor Jesus. Esta é a base decisiva e segura. Aqui neste passo, o apóstolo faz depender todas as coisas deste descobrimento. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais ao pecado. Romanos 6:6. A revelação divina é a base essencial da consciência. O primeiro passo que,
Então, deveremos será pedir ao Senhor um conhecimento através da revelação, não uma revelação de nós mesmos, mas da obra perfeita do Senhor Jesus na cruz. Hudson Taylor, o fundador da missão na China, Xinjiang Mission, conheceu a verdadeira vida cristã, e chegou a ela na seguinte maneira. Vocês lembrarão como ele fala do problema que o atormentou por longo tempo, de como viver em Cristo, como transferir a si mesmo o suco da videira que há nele. Porque sabia que a vida de Cristo devia se expandir através dele, porém sentia que não a possuía ainda, e então ele viu claramente que devia estar em Cristo. Compreendi, escreveu a sua irmã em 1869 desde Xinjiang, que se somente tivesse podido demorar em Cristo, tudo teria dado certo, mas não podia. Mais ele se esforçava para entrar na vida verdadeira, mais ele se sentia deslizar fora, por assim dizer, até que um dia a luz brilhou em seu coração, a revelação aconteceu e ele viu. Assim ele descreve este fato. Penso que o segredo esteja aqui, não como eu possa fazer para trazer o suco da videira e transferi-lo em mim, mas em me lembrar que Jesus é a videira, a raiz, o tronco, os galhos, os sarmentos, as folhas, as flores, o fruto, ou seja, tudo. Então, citando as palavras de um amigo que o havia ajudado, continua assim, não devo fazer de mim um galho. O Senhor Jesus me disse que eu sou um galho. Eu sou uma parte dele, e só devo acreditar e agir em consequência. Fazia muito tempo que eu tinha visto isto na Bíblia, mas só agora o creio como uma verdade viva. Acontece como se alguma coisa que sempre foi verdadeira, de improviso se converta em tal de um modo novo, para ele pessoalmente, e assim escrevi ainda para sua irmã, não sei até que ponto conseguirei me fazer compreender acerca deste tema, porque não há nada de novo, nem de estranho, nem de maravilhoso, e ainda assim tudo é novo. Numa palavra, então eu era cego, e agora eu vejo. Eu estou morto e sepultado com Cristo é verdade, e sou também ressurreto e ascendido. Deus me considera assim e me pede para me considerar assim. Oh! A alegria de conhecer esta verdade. Eu peço para que os olhos de tua inteligência sejam iluminados, e tu possas conhecer e gostar as riquezas que nos são liberalmente doadas em Cristo. Oh! Que alegria vermos que estamos em Cristo! Imaginem como pode ser cômico tentar de entrar num lugar onde já estamos. Pensem que absurdo seria pedir para sermos introduzidos. Se reconhecêssemos que já estamos dentro, não faríamos esforço algum para entrarmos. Se temos uma revelação mais profunda, as nossas orações serão mais louvores que pedidos. Pedimos muito para nós mesmos, porque estamos cegos a respeito do que Deus tem realizado para nós. Lembro-me de uma conversação que tive um dia em Xangai com um irmão que estava muito preocupado com o seu estado espiritual. Ele me dizia, existem tantos crentes que têm uma vida bela e santa. Eu tenho vergonha de mim mesmo. Me chamo cristão, mas quando me confronto com os outros, sinto que não o sou para nada. Gostaria conhecer esta vida crucificada, esta vida de ressurreição, mas não a conheço e não vejo meio algum para chegar até ela. Havia um outro irmão presente e os dois nos entretivemos por mais 2 horas com este homem, tentando lhe fazer compreender que não poderia ter obtido nada fora de Cristo, mas em vão. O nosso amigo disse, a melhor coisa que um homem pode fazer é orar. Mas se Deus já nos tem dado tudo, o que pode necessitar pedir? Perguntamos. Mas não tem me dado tudo, respondeu o homem, porque eu continuo a mirar e a cometer toda espécie de erros, e por isso que devo orar mais. E assim, dissemos nós, você recebeu o que pediu. Lamento dizer, porém, que em verdade não tenho recebido nada de nada, replicou ele. Nos esforçamos, então, para fazê-lo compreender que, não tendo absolutamente a certeza de sua justificação, não podia fazer mais nada, nem sequer pela sua santificação. Neste ponto, apareceu um terceiro irmão que o Senhor usava muito. Sobre a mesa havia uma garrafa térmica, o irmão a pegou e lhe perguntou, o que é isto? Um termo. Bem, suponha por um instante que esta garrafa possa orar, e então comece a pedir, Senhor, eu desejo tanto ser um termo. Você não poderia fazer de mim uma garrafa térmica? Senhor, faze-me a graça de eu me converter num termo. Faze-o, eu te imploro. O que você diria disto? Acredito que nem sequer uma garrafa térmica possa ser tão louca, respondeu o nosso amigo. É uma bobagem orar assim,
ela já é um termo. É isso exatamente o que você está fazendo, respondeu-lhe então o nosso irmão. Deus colocou você em Cristo, já faz tempo. Não pode, então, dizer hoje, quero morrer, quero ser crucificado, quero ter a vida e a ressurreição. O Senhor olha para você e simplesmente te diz, você já está morto. Você já tem nova vida, toda a maneira de você orar é tão absurda quanto a da garrafa térmica. Você já não precisa pedir ao Senhor para que faça alguma coisa por você, só deve pedir ter os olhos abertos para ver que Ele cumpriu tudo. Este é o ponto essencial. Não precisamos esforçar-nos para morrer, não necessitamos esperar pela nossa morte, nós já estamos mortos. Temos somente necessidade de reconhecer o que o Senhor tem feito por nós, e louvá-lo por isto. A luz iluminou aquele homem, que com lágrimas nos olhos disse, ah, eu te louvo por aquilo que fizeste por mim, porque já me colocaste em Cristo. Tudo que é dele é meu. A revelação veio e pela fé pode ser firmado. Se vocês tivessem encontrado esse irmão mais tarde, teriam constatado a mudança que tinha ocorrido nele. A cruz na raiz do nosso problema. Permitam-me recordar-lhes ainda a natureza fundamental da obra cumprida pelo Senhor sobre a cruz. Acredito que não possa insistir demasiadamente sobre este ponto, porque é necessário que o examinemos. Suponhamos que o governo de seu país quisesse resolver radicalmente o problema do álcool e decidir a aplicação de proibições em todo o país. Como poderá ser aplicada, na prática, uma decisão semelhante? Que ajuda poderemos aportar nós? Se fossemos procurando, por todo o país, em todas as partes, nas lojas, todas as garrafas de vinho, de cerveja ou de licores, para sequestrá-las e destruí-las, isto resolveria o problema? Certamente não. Poderemos limpar o país de cada gota de álcool, mas por detrás daquelas garrafas de bebidas alcoólicas estão as fábricas que as produzem, e se nós destruímos só as garrafas e deixamos as fábricas, a produção continuará, e não haverá uma solução definitiva para o problema. Não, as fábricas, os bares e as destilarias devem ser fechados em todo o país para pôr fim, de uma vez para sempre, a este problema do alcoolismo. Nós somos a fábrica, as nossas ações são os produtos. O sangue de Cristo tem regularizado o problema dos produtos, vale dizer, dos nossos pecados. A questão daquilo que temos feito fica assim resolvida, mas Deus parará por aqui? O que há da questão do que somos? Somos nós que temos produzido os nossos pecados. Foram afastados, mas o que acontecerá conosco? Acreditam vocês que o Senhor queira nos purificar de todos os nossos pecados e deixe em nossas mãos o assunto de livrar-nos desta fábrica que somos, produtora de pecados? Acreditam que Ele deseje separar os produtos, deixando a nós a responsabilidade da fonte da produção? Fazer estas perguntas significa já responder a elas. Deus não tem realizado o trabalho pela metade, abandonando o resto. Não. Ele suspendeu os produtos, e também destruiu a fonte de onde provinham. A obra cumprida por Cristo chegou realmente até a raiz do nosso problema e o resolveu. Para o Senhor não existem meios termos. Ele assumiu provisões completas para que o domínio do pecado fosse completamente destruído. Sabendo isto, disse Paulo, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais ao pecado. Romanos 6:6. Sabendo isto. Sim, mas vocês sabem mesmo? Ou não sabeis? Romanos 6:3. Que o Senhor, em sua graça, abra os nossos olhos.